Fala galera, olha só, a gente vai falar agora sobre o histórico do orçamento. É um conteúdo que ele é bem raro cair em prova, certo? Ele cai em prova muito mais específica aí para a área de próprio orçamento público. Por exemplo, consultor de orçamento da Câmara dos Deputados ou Senado Federal, Ministério Público da União, como você faz lá para a especialidade de orçamento público também, beleza? Os demais é muito mais raro. Então eu trouxe aqui exatamente o que realmente é cobrado em provas. Então eu trouxe a teoria que na realidade a gente foi buscar em algumas constituições antigas, certo? Então cai como é histórico, aí vai cair alguma coisa já que dá o que não existe mais, mas cai para fins de prova, beleza? Então semana 2, última aula aí, semana 2, dia 7. Então aqui primeiro o nosso autor de cabeceira, que é o Giacomoni, é o que mais é cobrado em prova, tanto é porque ele até mesmo ele foi professor da UNB, tá? Então ele diz assim, ó, no século XX, a partir da década de 30, lá com Vargas, no momento em que o capitalismo vivia uma das suas mais graves crises, porque aqui era o crash da bolsa lá de 29, então 29 aí vê as consequências na década de 30. Aí o John Keynes aí, que é um economista britânico, foi aí virou um consultor para os Estados Unidos. Então ele revisou teorias aí liberais do Adam Smith, que era a teoria lá do estado mínimo, da mão invisível na realidade, no qual o Estado, o governo, ele não se intrometia na economia. Mas o Keynes vem quebrando esse tabu e vem dizendo que o país precisa sim estar presente na economia, visando estabilização, expansão da atividade econômica, etc. Então veja, então ele defende a ideia da intervenção do Estado na economia. Então a doutrina keynesiana, ele dizia assim, tem que gastar, o governo tem que gastar para girar a economia. Passou a reconhecer o orçamento público como um instrumento a ser utilizado sistematicamente para alcance da política fiscal, com vistas à estabilização, à expansão e à retração da atividade econômica. Então veja, ele está falando que o Estado precisa ser mais atuante, e para isso ele vai utilizar aí do orçamento público como um instrumento. E aí ele fala para o alcance da política fiscal. Por isso que o nosso orçamento, lá nós temos um deles que está ligado a isto, que vai ser chamado de orçamento fiscal. Então daqui vai sair os recursos ligado aí às políticas, perfeito? Então, do orçamento fiscal. Outro dado interessante é que antes do século e final do século XIX, o Estado começou rapidamente a abandonar a neutralidade, é a mesma coisa, de forma diferente, que o caracterizou nas fases da laissez-faire, que era o caso lá da mão invisível, passando a intervir como um corretor de distorções no sistema econômico e como propulsor de programas de desenvolvimento, certo? Então a ideia agora não é mais do Estado laissez-faire, mas sim um Estado intervencionista. Agora vem a nossa Constituição Federal, alguns dados importantes nas constituições passadas que caem em prova aí. A de 1824 era a responsabilidade de quem? Do Executivo, a elaboração do orçamento, que depois de pronto seria encaminhado para quem? Para a aprovação da Assembleia Geral, Câmara dos Deputados e Senado. Então aqui nós tínhamos o famoso orçamento misto, ok? Orçamento misto. Por que misto? Tinha aí atribuições ao executivo e também ao legislativo. Aí foi 1824, certo? Então a primeira foi 1824
e 24 vem o orçamento misto. Vamos ver a de 1891. Seguiu a proclamação da República, houve importante alteração na distribuição de competência em relação ao orçamento. A elaboração passou a ser privativa no Congresso, olha só, Congresso Nacional, assim como a tomada de contas. Aqui ele vira o que? O controle externo. Então, orçamento 1824, nós temos o orçamento misto. Em 1891 nós vamos ter quem? O orçamento legislativo. É estranho, por quê? Porque nós estamos na República, mas aí era o medo de que o executivo se tornasse aí de novo aí um monarca. Então talvez seja isso. Agora 1934, lá com Vargas já, competência em relação para a elaboração da proposta orçamentária é atribuída ao presidente da República. Volta então para o Poder Executivo. O Legislativo encarregava-se da votação do orçamento e do julgamento das contas do presidente com auxílio do Tribunal de Contas. Então veja, agora tem julgamento das contas com auxílio do Tribunal de Contas. Aqui vem então o tal do Tribunal de Contas, que vai ser um órgão auxiliar ao controle externo. Isso aqui ocorre até hoje. Quem é o titular do controle externo é o Congresso Nacional, com ajuda, com auxílio aí do controle do Tribunal de Contas. Então, veja, de novo, 1800 e quanto? 1824, 1891, 1934. Aqui era aqui o orçamento misto, orçamento legislativo, volta orçamento misto. Tem controle de contas também. Então veja o que é interessante. Por que cai muito em prova isso aqui? Porque isso aqui era um Estado autoritário. Como Estado autoritário, a ideia que se tem é que o orçamento fosse um orçamento aí somente com a participação do Poder Executivo. Por isso que o pessoal, às vezes, pelo bom senso, você acaba errando isso aqui. A Constituição 1937, agora então a Constituição foi gerada no regime autoritário do Estado Novo. A proposta orçamentária seria elaborada por um departamento administrativo chamado DASP, junto à Presidência da República, e olha só, e votada na Câmara dos Deputados e pelo Conselho Federal, uma espécie de Senado com 10 membros nomeados pelo Presidente da República. Então, na verdade, esse último nunca foi instalado e o orçamento sempre foi elaborado, decretado pelo Executivo. Então veja, na realidade tinha a previsão na Constituição Federal, mas este último ele nunca foi instalado, que era o caso aí da indicação para o Senado, e o orçamento foi elaborado e decretado sempre aí pelo Executivo. Então nós temos lá 1824, 1891, vai repetindo aí pra gente gravar, e 1934 e por fim 1937. Aqui nós sabemos que nós temos a lógica inversa aqui, que aqui foi quem? O orçamento misto. Por que lógica inversa? Porque aqui nós estamos aqui na monarquia, aqui na República. Aqui o orçamento legislativo, em 34 volta o orçamento misto, e aqui ó,
o orçamento também é misto, ainda que esteja aí, ainda que tenha essa informação, ele sempre foi elaborado e decretado pelo executivo sem a necessidade de passar pelo legislativo, mas ele é um orçamento misto. Constituição de 1946. Então, com a redemocratização, o orçamento voltou a ser do tipo misto. Veja, na realidade, o executivo elaborava o projeto de lei de orçamento, encaminhava para discussão e votação nas casas legislativas, Câmara do Deputado e Senado Federal. Veja, o que acontece? Ele fala que teve a redemocratização e o orçamento volta a ser do tipo misto. Na prática, ok? Porque o executivo agora ele elaborava o projeto de lei e encaminhava para discussão. Antes ele não fazia isso. Então, 1946 ainda é o que? O orçamento misto. Em 67, terminou por retirar as prerrogativas do legislativo quanto à iniciativa de leis ou emendas que criem o aumento de despesas, inclusive emendas projeto de lei do orçamento. Então aqui o teor do artigo 67 diz assim: não serão deliberação emendas de que decorram aumento de despesas global. Aqui nós estamos na era agora o que? Ditadura. Ditadura militar. Certo? Ou de cada órgão, projeto ou programa, ou que vise modificar o seu montante, natureza e objetivo. Então isso impossibilitava que emendas importantes fossem propostas pelo legislativo. O papel desse poder passou a ser de homologar o projeto oriundo do executivo, só homologava. A emenda constitucional número 1 de 69 mudou diversos aspectos da Constituição de 67, mantendo, no entanto, os dispositivos sobre o orçamento que limitavam a capacidade de iniciativa do legislativo, em que as leis gerem despesas em emendas. Então vamos lá. 1824 nós temos o tal do orçamento misto. 1891 nós temos o orçamento, veja que a lógica inverte, o orçamento legislativo. Depois nós temos 1934, 1937, 1946 e por fim aqui nós temos 1967. Aqui foi o orçamento legislativo, aqui vem o orçamento misto e aqui o orçamento executivo. Então, lembrando que na prática o orçamento misto ele não funcionava aí, não passava às vezes pela Câmara lá dos Deputados nem pelo Senado. Por fim, a Constituição de 88 trouxe duas novidades na questão orçamentária, devolveu ao Legislativo a prerrogativa de propor emendas sobre despesas no projeto de lei do orçamento e reforçou a concepção que associa o planejamento e o orçamento como elos de um mesmo sistema. Então, um elo de orçamento, então veja o planejamento, nós temos do outro lado lá o orçamento. Então ele queria trazer o que? Um reforço para ter ligação entre os dois, para cada um não seguir um rumo próprio. E aí ele trouxe a nossa querida LDO. E aqui é o nosso querido PPA. E por fim aqui nós temos quem? A LOA.
Então, olha o elo aqui. O elo é ser sempre a LDOI, ok? Agora, alguns artigos que caíram em prova, eu vou trazer eles para a gente dar uma lida aí, ok? Uma prova aí ele vai dizer que em 34 competia ao Poder Executivo elaborar a proposta orçamentária e ao Legislativo emendar sem limitação a proposta, votar o orçamento e julgar as contas do Presidente da República com auxílio do Tribunal de Contas. Então veja, 1934, o que ele vai falar? Poder Executivo elabora. Então, iniciativa o que? Privativa. Não isso ali. Que mais? Aqui, ó. Poder Legislativo exclusivo. Falei uma coisa e li outra, mas não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui em cima. Que é prerrogativa, então, iniciativa privativa do Presidente da República. O Poder Legislativo, ele poderia trazer emenda. E aí o examinador sacana ele coloca assim, sem limitações. Sem limitações a proposta. E aí ele traz mais um dado que é o que? Julgar contas pelo presidente, pelo Poder Legislativo. Vejo que ele explora a informação de que o Poder Legislativo ele poderia trazer emendas. Aí o CESP coloca emenda sem limitações. Por que ele trata disso? Porque isso aqui é um estado autoritário, certo? Então é um estado aí ditatorial. Então por isso que ele falou assim, pessoal, vou quebrar as pernas desse povo aí. Mas vamos lá. Compete privativamente ao Poder Legislativo com a sanção do Presidente da República. Então, o Poder Legislativo vai fazer o quê? Votar anualmente o orçamento. Então veja, o orçamento misto em 34. Então veja, foge a lógica da receita e das despesas. E do início de cada legislatura, a lei de fixação das Forças Armadas da União, a qual nesse período somente poderá ser modificada por iniciativa do Presidente da República. Mas o que é interessante desse artigo e o item que não era antigamente, não tinha os incisos, ó, votar anualmente o orçamento da receita e despesa. Então competia quem ao Poder Legislativo em 1934. Isso aqui foi buscar lá na Constituição de 34, ok? O artigo 40 é competência exclusiva do Poder Legislativo julgar contas do Presidente da República. E o artigo 60, em que pese novamente nós estarmos em um período ditatorial, certo? Nós vamos ter o que? O presidente apresentando aí anualmente para ser enviado que é a Câmara dos Deputados, com o parecer do Tribunal de Contas, o balanço definitivo da receita e despesa. Então, aqui vai ter a apresentação das contas ao presidente para que ele consolide e envie para a Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados vai ter o que? Vai fazer o julgamento das contas. Então veja, julgamento das contas com auxílio do presidente
Tribunal de Contas. Tribunal de Contas aí da União. Ok? Então veja, a lógica aqui foi invertida, como falei. Tranquilo? Aqui, esse aqui cai em prova, ó, 1937. Olha a sacanagem. A Câmara dos Deputados dispõe do prazo de 45 dias. O cara cobra isso aqui em prova, olha a sacanagem. Para votar o orçamento. Então, veja na Constituição de 37, puxar aqui a informação aqui novamente, ó. 37 é o que? O orçamento, ele é o executivo. Então veja aqui em cima aqui, ó. Orçamento executivo. Mas tem o que? Dispõe no prazo de 45 dias. Para quê? Para votar o orçamento. A partir do dia em que receber a proposta do governo, o Conselho Federal. Então veja, 37. Aí, eu coloquei 34, não, 37. Eu peguei o 67 ali, só para ver se estava ligado, né? Aqui, ó, orçamento misto. Pintei o errado. O orçamento, porque quando for olhar, mas lá nessa época era orçamento misto. Eu voltei aqui e tá pintado incorreto. Então, orçamento misto tinha quanto tempo? 45 dias para votar o orçamento a partir do dia em que recebesse então aí a proposta do governo. Então, o Conselho Federal, para o mesmo fim, no prazo de 25 dias, então tinham prazos aí, ó, apertados, a contar da expiração concedido à Câmara dos Deputados. Então tinha 45 dias mais quanto? 25 dias. Então passava o tempo aqui. Aqui estava na Câmara dos Deputados e aqui estava no Conselho Federal. A partir do momento que acabava o prazo inicial de 45 dias, ia para o Conselho Federal. Então o prazo aí da votação total era de quanto? 70 dias. Beleza? 70 dias, o máximo. O prazo para a Câmara dos Deputados pronunciar-se sobre emendas do Conselho Federal será de 15 dias contados a partir da expiração do prazo concedido ao Conselho Federal. Aí depois, se tivesse emenda aqui embaixo, emenda aí no Conselho Federal, ia acontecer o que? Retornava para cá, e aqui dava um prazo de mais quanto tempo? 15 dias. Deu um prazo total de quanto? De 85 dias. Na Constituição de 67 agora, eu estava falando da 37, 67 agora. Então, o que ele traz em prova aí? Ele traz aí em prova o prazos, certo? Ele traz em prova aí o prazo. Ele diz assim, se não for devolvido pelo Congresso Nacional, então o Congresso Nacional devolve até início de dezembro. Veja que é só decorar, porque não tem jeito. E aí, se não devolveu, vai ser promulgado como lei.
Se não devolveu, promulgado como lei. Olha só. Regime militar. O projeto de lei deveria ser enviado à Câmara dos Deputados até 5 meses antes do final do exercício financeiro. Agora nós estamos até 4 meses, ok? Começo de agosto e antes era final de agosto. Agora é final de agosto. E se não devolvido, então, se não fosse devolvido para a sanção dentro do prazo de 4 meses de seu recebimento, que até 1º de dezembro, seria promulgado como lei, ok? Então, veja, artigo 64 da lei da Constituição de 1967 vai falar que a lei federal disporá sobre o exercício financeiro, elaboração e organização dos orçamentos públicos. Veja que a Constituição de 88 diz que a lei complementar vai dispor sobre isso. Essa aqui já não. Em 67 diz que vai ser uma lei federal. Por que uma lei federal? Que lá não tinha lei complementar na época. 67, artigo 66, vai falar que parágrafo 2º vai lá juntamente com a proposta do orçamento anual ou de lei que cria o aumento de despesa, o Poder Executivo submeterá ao Legislativo as modificações na legislação da Receita necessárias para o total das despesas autorizadas que não exceda a prevista. Então aqui ele está dizendo que vai passar sempre pelo Congresso, aí, pelo Poder Legislativo. Então nesse caso aí ele está reforçando aí que a época de 67 que tem aí a apreciação aí, então, pelo Poder Legislativo das modificações da legislação de receita e despesa. Veja, voltando aqui, ó, para não precisar escrever de novo, ó, 67 é o orçamento do Executivo. Então não passa lá para apreciação. Mas volta aqui no 67, ele diz juntamente com a proposta do orçamento anual ou de lei que cria despesa, o Poder Executivo submeterá ao Legislativo. Detalhe, isso daqui, veja, você tem que colocar como orçamento misto, o Executivo, perdão. Olha onde que eu tirei, da própria Câmara dos Deputados, certo? Então, aqui, ó, 67 retirou prerrogativa do Legislativo quanto à iniciativa de leis ou emendas que criam aumento de despesas, inclusive emendas ao projeto de lei do orçamento. Então não serão deliberações aí ou deliberação emendas de que decorram aumento de despesas. Então trouxe aumento de despesas cada órgão, projeto, programa que visa modificar seu montante. Então impossibilitava então emendas propostas pelo Legislativo. Então o papel desse poder passou apenas o que? A homologar o projeto oriundo do Executivo. Por isso é o que? Um orçamento executivo. Então ele fazia o que? A homologação. Então aqui ele está trazendo o que? A homologação. Então somente. Então veja, juntamente com a proposta de orçamento anual ou de lei que cria o aumento de despesa, o Poder Executivo submeterá ao Legislativo as modificações na legislação da Receita necessárias para o total de despesas, para que o total de despesas não exceda aí a prevista. Veja, então aqui não é em que pese está escrito isso, ele não era considerado que um orçamento misto, porque aqui era tão somente a homologação, beleza? Então a gente vai ver algumas questõezinhas relativas a isso daí e você vai ver que não cai além disso. Então vai ser essas questões aí, depois você vai caiu no seu, qual a ideia? Tá lá no seu edital,
esse conteúdo, você vai voltar nesses slides, vai pegar as questões, vai refazer, que elas tendem a ser repetidas aí nas provas, ok? E aí será fácil aí para você recordar, rememorar, certo? Então, por enquanto, vai ficar essa decoreba aí, não tem jeito. Beleza, povo? Um abraço, até a próxima.